Olá, meus queridos amados de Deus, a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma ótima noite a todos, meus queridos amados irmãos. Você, mulher de Deus, você, homem de Deus, você que ama a palavra de Deus, Deus te abençoe. Deus seja com você. Amém? Hoje eu quero falar sobre do que eu estava lendo, estudando. E eu estudando, eu percebi que quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente incomoda o mundo, o inferno e muito mais ainda. Quando a gente é cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da sabedoria de Deus, quando a gente tem uma fé extraordinária, isso incomoda quem está ao nosso derredor. No nosso derredor, sabe disso? Para você ter ideia, não é à toa que as pessoas se levantam contra você. Não é à toa que as pessoas falam mal de você. Não é à toa que as pessoas te criticam, zombam de você, falam mal de você e muito mais. A pessoa, quando adquire o Espírito Santo, quando o Espírito Santo se aposta da pessoa, isso incomoda muita gente. Incomoda. Certo que à sua direita vai ter gente para falar de bem de você, falar coisas boas de você, falar que você é um homem de Deus, falar que você é verdadeiramente uma mulher de Deus. Mas na sua esquerda sempre vai ter gente para falar mal de você, te perseguir, falar que você não vai conseguir, falar que você não vai chegar a lugar algum, que você não vai crescer, que você não é um homem de Deus, que você não é uma mulher de Deus. Sabe disso? Sempre vai existir alguém para te caluniar, falar mal de você, mentir contra você e muito mais ainda. Mas eu te digo uma coisa, mulher. Eu te digo uma coisa, homem de Deus. Que Deus venha te abençoar. Aquele que começou uma obra em você, uma boa obra, ele é digno, ele é fiel para terminar essa obra na tua vida. E hoje eu quero falar exatamente sobre um homem chamado Estevão. Um homem chamado Estevão. Estevão era exatamente um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio de sabedoria. Um homem cheio da fé. Era exatamente Estevão. Estevão não era qualquer um. Ele era exatamente um diácono. Mas para mim falar desse homem, em primeiro lugar, inscreva no meu canal no YouTube, se inscreva. Ative o sininho de notificação. Para que toda vez que eu colocar um vídeo novo no meu canal, o YouTube venha te alertar no seu smartphone, no seu telefone. Alertar que tem um vídeo novo da palavra de Deus do irmão José Adailton. Irmão José. Adailton. Vamos estudar, vamos procurar se preparar para o reino do céu. Logo o céu vai se abrir, e o reino do céu vai estar ao nosso favor. E logo nós vamos sair dessa terra. Porque nós não somos daqui, nós estamos aqui como se fosse, peregrinos, Nós estamos aqui só de passagem. Logo nós vamos sair dessa terra e ir para outro lugar. Porque aqui nós não nos pertence a essa terra. Nosso lugar é no reino do céu, ao lado do nosso Pai Celeste. Amém? Então vamos para a mensagem. A mensagem de hoje é exatamente um livro do Atos, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. No capítulo 6, no verso 7. Onde fala que um homem fazia parte de uma igreja chamada, uma igreja primitiva, Uma igreja primitiva. Só que essa igreja não era qualquer uma igreja, A igreja primitiva tinha muitos homens de Deus com outras mulheres de Deus também. Só que nessa igreja tinha um homem chamado Estevão. Sabe disso? Estevão. Um jovem dedicado à palavra de Deus. Um dia os apóstolos escolheram 7 homens para uma missão. Para colocar eles na missão. Escolheram o equivalente o quê? 7 homens. E colocar a missão. Esses 7 homens, quem será que era um desses 7 homens? Quem era esses? Quem era esses 7 homens? Diz, vamos ler?
Se nós ler, nós vamos entender. Nós vamos entender quem eram estes homens. E um deles agradou muito a Deus, né? Para melhor dizer, perdão. Um deles agradou tanto a Deus agradou. Quem era esse homem? Vamos estudar um pouco sobre o que aconteceu, quem eram esses 7 homens, né? Vamos estudar. Exatamente, né? Olha o que diz a Santa Palavra de Deus. Olha o que diz. No livro dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos diz exatamente assim no capítulo 6. Capítulo 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, no verso 3, diz exatamente assim. Olha o que diz. Mas, irmãos, escolhei dentre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais encarregamos deste serviço. Quer dizer, que os apóstolos escolheu o equivalente 7 homens. 7 homens. Esses homens tinham que ter boa reputação. O nome limpo na sociedade. Os homens têm que ser bons. Os homens têm que ser como se fosse, né, coração virado para Deus. Virado, que eu digo assim, dedicado a Deus. De coração limpo, puro. E que o nome deles vinha, né, ser limpo pela sociedade. Né? Seja limpo. O nome não tem que ser qualquer um nome, não. Tem que ser exatamente um nome limpo na sociedade. Entendeu? Não é qualquer uma pessoa suja. Tem pessoa que tem um nome sujo na sociedade. Isso. Já esses homens não tinham nome sujo. E para você ter ideia, esses homens também tinham que ter o quê? Tinha que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo. Para você ter ideia, hoje em dia uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, hoje em dia, ele incomoda o inferno inteiro. Ele incomoda uma multidão de pessoas. Assim como esses homens agora, vai incomodar o inferno. Vão sair ganhando alma, pregando o evangelho, anunciando as boas novas, cuidando das viúvas, cuidando dos órfãos e muito mais ainda. Muito mais ainda. E também esses homens tinham que ser o quê? Cheio de sabedoria. Sabedoria. Tinha que ter sabedoria para conduzir o povo. Sabedoria para falar. Sabedoria para ministrar a palavra de Deus. Sabe disso? Não é de qualquer jeito, não. Tem que ter sabedoria. Sabe disso? Porque essas palavras não é qualquer uma palavra. Não é. Então, para você ter ideia, só que existia no meio desses 7 homens que escolheram, né? 7 homens. Um deles era diferente demais. Um deles se dedicou tanto a Deus, inclinou o coração, o ouvido para Deus. E Deus falava com Estevão. O nome desse jovem era Estevão. E esse Estevão se destacou tanto no meio desses outros jovens, desses outros moços. Se destacou tanto que o Espírito Santo encheu tanto o Estevão. Era um jovem que pregava com coração, com amor. Era um jovem dedicado a Deus. E ele tinha um cargo eclesiástico, ele, sabe disso? Um cargo eclesiástico. Era exatamente um diácono. Não era qualquer um diácono, sabe disso? Hoje em dia, tem diácono hoje em dia cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus e de muita sabedoria. Mas não basta ter um homem desse cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria e cheio, né, de fé. Sabedoria, fé e cheio do Espírito Santo. Não basta. Por quê? Porque hoje em dia os diáconos são esquecidos dentro das congregações, dentro das sinagogas, dos templos, são esquecidos os diáconos. Não tem valor. Não tem. Sabe disso? Hoje é desprezado muitos diáconos. O que eu mais vejo hoje em dia é assim.
Os obreiros, hoje em dia, os líderes, não sabem valorizar os seus diáconos. Não sabem valorizar os obreiros. E Estevão era um grande obreiro. Grande obreiro. Ele era um diáconozinho ali, mas de grande valor para Deus. Não é à toa que esse homem, era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. O Estevão tinha um nome Estevão, era um nome de boa reputação, bem visto pela sociedade. O homem que nunca fez sujeira, ficou devendo a ninguém, e muito mais ainda. Só que quando esse Estevão, esse jovem, começou a pregar, anunciar as boas novas de Cristo, quando ele começou a se dedicar mais e mais ainda, quando o Espírito Santo se apossou verdadeiramente de Estevão, esse jovem começou a fazer coisas do que o próprio Senhor Jesus Cristo um dia falou. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou que um dia, que aquele que buscasse a Deus, se dedicasse muito, ele ia fazer coisas maiores do que o mestre. E Estevão já estava começando. Olha o que diz. No verso 8 diz assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 8 diz assim. Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Nossa. Estevão, cheio do poder de Deus. Olha só. Olha as características de Estevão. Só que tinha muito, era um homem que tinha, uma boa reputação. Um nome limpo. Um bom nome na sociedade. Só para você ter ideia, Salomão um dia falou, vale mais um bom nome, do que muita riqueza. Sabe disso? E para você ter ideia, Estevão tinha um bom nome na sociedade. Era um homem de reputação. Também era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Nossa. Tinha muita sabedoria. Cheio da sabedoria de Deus. E também cheio do poder de Deus. Poder de Deus. E também de quê? O homem que tinha uma grande fé. Fé em Deus, esse homem. Sabendo só? Isso aqui é só o começo, o que esse homem tinha. Esse jovem, Estevão. Quando ele saiu para pregar, ministrar a obra, ministrar a palavra de Deus, cuidar da obra de Deus, assumir uma missão do que os apóstolos deu a ele. E quando ele começava a pregar, isso causava constrações nas pessoas. Porque tinha pessoa, que do lado direito se alegrava com Estevão. Nossa, que jovem cheio do Espírito Santo, que jovem diferente, que jovem é esse rapaz. Só que no lado esquerdo também tinha gente que se levantou contra esse jovem Estevão. Caluniaram Estevão, falaram mal de Estevão. Foram falar mal lá para os líderes dos judeus, para os líderes lá. Falar mal dele, de Estevão, para os líderes. Falar que Estevão estava usando o nome de Jesus Cristo, pregando em nome de Jesus Cristo. Estava blasfemando contra Deus. Foram falar para lá. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar também, quando eu comecei a me envolver na obra de Deus, quando eu comecei no Evangelho, bem dizendo, lá no Rio de Janeiro, muita gente ficou contra mim. Falava mal de mim, me criticaram, chamaram eu até mesmo ainda de adúltero. De adúltero assim mesmo. Falou na cara do meu pastor, Você vai dar esse cargo, esse adúltero? Aí meu pastor olhou assim para essa pessoa e falou assim, desse adúltero que tu tá falando, é desse que Deus precisa. Deus vai fazer dele um exemplo para a sociedade. E olha eu aqui. Há muitos tempos atrás, as pessoas não queriam me ensinar. Me criticavam.
A sociedade também, né, olhava para mim, talvez é mais um na sociedade. Então, gente, quando a gente é cheio do Espírito Santo, quando a gente passa a agradar a Deus, isso incomoda o inferno. Incomoda. Incomoda exatamente as pessoas. Tem pessoa que vai ser a seu favor. Vai ter pessoa também que vai ser contra você. Na caminhada com Cristo, Estevão encontrou muitas pessoas a seu favor. Mas também ele encontrou muitas pessoas contra ele. Só para você ter ideia. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, como o Estevão, isso desagradou muita gente. Quando Estevão começou a pregar, fazer sinal de prodígio, fazer aquilo que o mestre fazia, né? Milagre, outras coisas mais. Isso causou muitas coisas ruins. As pessoas começaram a se levantar contra Estevão. Estevão, quando ele pregava, era uma palavra linda demais. O Espírito Santo era exatamente com Estevão. E o Espírito Santo ia orientando Estevão, falando com Estevão, é assim, 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 filho. E Estevão ia fazendo. Sabe disso? A fé de Estevão era uma coisa linda demais, extraordinária. Só que Estevão, quando ele pregava tanto, ensinava. Um dia, se juntaram as pessoas para ficaram contra Estevão, né? Ficaram contra Estevão. E essas pessoas que ficou contra Estevão, correram até os líderes lá e foram fazer fofoca contra aqueles líderes, né? Falar contra aqueles, né? Falar para os líderes lá, olha, Estevão está assim, 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 ele está pregando em nome de Jesus, ele está falando assim, 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 aquilo outro. Só que não foi só isso aí. Só que eles mentiram também, arrumaram umas mentiras lá que nunca não sabe de onde veio, e mentiram lá para aqueles líderes lá, né? E ali vieram em busca de Estevão. Então, conforme que Estevão estava pregando o reino do céu, pegaram exatamente Estevão e levaram para os líderes lá para as lideranças, os líderes. E os líderes lá, nenhum gostava de Deus. Ele estudava até mesmo o Antigo Testamento, mas eles não estudavam o Novo Testamento. E para Estevão falar de Jesus Cristo, sobre aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, isso estava causando uma guerra grande contra eles. Quer saber por quê? Estevão agora está perante todos os líderes lá. Está perante. Só que Estevão, ele mesmo fala exatamente assim. Vocês, Estevão falando para cada um deles, vocês mataram o mestre. Vocês mataram Jesus Cristo. Vocês crucificaram um homem que nunca fez nada. Vocês mataram o próprio Senhor Jesus Cristo. Só que eles ficaram muito indignados com isso. Ficaram aborrecidos com isso. Sabe disso? Então, fizeram algumas perguntas lá a Estevão, né? De repente, logo Estevão, olhando assim para cima, e os líderes perguntando, o que você está olhando? O que você está vendo? Aí de repente Estevão, exatamente eu estou vendo, eu estou vendo Jesus, o Senhor da glória. Eu estou vendo o Filho de Deus à direita do Pai. Nossa. Quando o Estevão falou que estava vendo Jesus, o Filho de Deus, à direita do Pai, nossa,
Aí aborreceu mesmo. Aquele homem ficava tão enfurecido. Sabe o que fizeram eles? Pediram imediatamente para tirar Estevão dali e pedrejar, matar ele a pedrada. Pedrejar Estevão. Lá fora. Então tiraram ele ali, levaram ele para fora da cidade, jogaram ele assim e apedrejaram Estevão. Estevão, ele, quando ele estava sendo apedrejado, só que os líderes estavam tão aborrecidos, como diz aquela Santa Escritura, ó, e ouvindo eles, né? Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Capítulo 7, no verso 54, diz assim. Olha o que diz. Ouvindo eles isto, enfurecia-se no seu coração. Irritava os dentes, né? Ficava rangendo os dentes. De tanta raiva, ódio que estava de Estevão. Quando Estevão falou assim que estava vendo Jesus, o Filho de Deus, ao lado do Pai. Aí os líderes ficaram indignados. Ficaram indignados que Estevão, tanto, chega a ranger os dentes assim ó. Os dentes de tanto ódio, raiva. Porque ele estava falando isso. E os líderes estavam dizendo, ele está blasfemando contra Deus. Isso é uma blasfêmia. Olha o que foi que aconteceu mais. Dentre os... contra ele. Mas Estevão, cheio de Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Nossa. E disse, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. E eles, quer dizer, os líderes lá, porém, chamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremetem contra ele. E lançando fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejava Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes estes pecados. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Quer dizer, só para você ter ideia, Estevão, quando ele não aguentou mais ficar em pé, ele ficou de joelho, ele caiu de joelho. E começou a falar em alta voz, Senhor, perdoa eles, Senhor. Perdoa eles. Por causa desse tipo de coisa que estão fazendo. Nossa, olha o coração de Estevão. Estevão morrendo e foi pedindo a Deus, rogando a Deus que perdoasse essas pessoas que estavam atirando pedra contra ele, matando ele com essas pedradas. Tá vendo só? Estevão. E eu termino por aqui falando desse homem. Porque esse jovem, é muito difícil um jovem hoje em dia que se dedique à palavra de Deus. Se dedique a Deus. E quantos jovens hoje em dia, se desviaram, estão no mundo, estão nas drogas, na bebedeira, no adultério, na prostituição, estão na sarjeta, na cracolândia. Tem outros jovens que estão presos, estão na prisão.
Tem outros que estão fazendo coisas que não lhe agradam, estão tirando vida das pessoas. Mas eu te digo uma coisa a você. Se você inclinar a Deus, seus ouvidos, a palavra de Deus, seu coração levar a Deus, sua vida pode mudar. Olha o exemplo desse jovem de Estevão. Estevão foi um grande homem de Deus perante o seu Senhor. Sabe disso? Foi exatamente um diácono de uma igreja primitiva, onde tinha muitos outros também que cheio da sabedoria, cheio, do Espírito Santo, assim como Estevão. Estevão se destacou tanto que ele cresceu tanto, era cheio do Espírito Santo, mas só que vieram matar Estevão, apedrejaram. Estevão pregou muito o Evangelho, só que não fala muito desse jovem, não fala muito. Era um diácono e um grande diácono. É raro hoje em dia um diácono igualmente Estevão. É muito raro, eu acho que nem existe um diácono igualmente esse aqui, igualmente Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, o homem que viu a glória de Deus, viu o próprio Senhor Jesus Cristo ao lado do Pai. Tem que ter visão, tem que ser cheio do poder de Deus, tem que ter intimidade, ousadia, tem que ter exatamente o Espírito Santo, meu filho, minha filha. É desse jeito. Mas que nós venhamos se dedicar, buscar a Deus mais e mais ainda. Assim como Estevão foi cheio do Espírito Santo, você pode também. Assim como o Estevão era cheio da sabedoria, você pode também ter essa sabedoria. Assim como o Estevão era cheio do poder de Deus, você também pode ser cheio do poder de Deus, minha filha, meu amigo, minha amiga. Busca a Deus. Busca a Deus. Deus venha te abençoar mais e mais ainda. E essa foi mais uma mensagem com o irmão José Adailton, do obreiro José Adailton. Então, e para falar a verdade, eu fico imaginando que Estevão era exatamente um diácono, e eu sou apenas um auxiliar. Eu não sou nem digno, de chamar esse nome Estevão, do nosso irmão Estevão, porque era um homem, exatamente sincero. Não é por causa que eu não seja sincero, não. Estevão era um homem que estava mais próximo de Deus do que eu. Sabe disso? Mais próximo de Deus do que eu. Mas nós temos que buscar todos os dias. Não desistir. Buscar Deus todos os dias da nossa vida. E fazer igualmente